Hoje nós vamos falar sobre os tigres asiáticos. Você já ouviu falar sobre os tigres asiáticos? Nesse vídeo, irei mostrar um pouco sobre esse bloco econômico muito importante para a economia mundial, porém pouco falado. Os tigres asiáticos são formados por duas repúblicas, Singapura e Coreia do Sul, e duas instituições sui generis, subordinadas a China, Hong Kong e Taiwan. Esses quatro foram batizados assim pelos seus altos crescimentos econômicos que estiveram na década de 60 e 70. Tudo começou quando os governantes desses países decidiram exportar mais. Para isso, foi preciso investir no IOE, Industrialização Orientada para Exportação, com foco no desenvolvimento tecnológico e industrial. Mas o que foi o Plano Marshall? George Marshall foi um secretário de Estado dos Estados Unidos, que teve a iniciativa de criar um plano econômico. Plano esse que ganhou seu nome em sua homenagem. O Plano Marshall foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Muitos países foram beneficiados, inclusive o Japão, graças a uma parceria econômica entre essas duas nações. De onde veio o dinheiro? O milagre econômico veio através do investimento estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos e do Japão. Esses dois países vieram pelo baixo custo de instalar suas multinacionais nessas economias em ascensão. Nesse processo, algumas indústrias do Japão, principalmente as mais velhas por serem altamente poluentes, aproveitaram esse movimento para abrir filiais e mudar seus equipamentos, por serem equipamentos atrasados comparado com os padrões do país naquele momento. Os governantes desses países davam todo o suporte na construção de infraestrutura, na educação e na qualificação profissional. Já o investimento estrangeiro focava direto no estabelecimento do parque industrial. A crise de 1997. Em 1997, a Ásia sofre com uma grande crise financeira, afetando diretamente os tigres asiáticos. Tudo começou com o endividamento da Tailândia, que afetou diretamente toda a economia da região. O governo tailandês tinha como interesse em reequilibrar a balança comercial por meio da estratégia de desvalorização monetária. O problema se intensificou quando a Malásia, Indonésia, Filipinas e Coreia do Sul começaram a seguir o exemplo da Tailândia. A crise veio à tona em julho do mesmo ano, quando o governo tailandês anunciou que a moeda entraria no regime de câmbio flutuante. No mesmo momento, a moeda tailandesa sofreu uma desvalorização de 15%. Não demoraria muito para a mesma situação acontecer com as Filipinas, Malásia e Indonésia, países que também não seriam capazes de controlar o câmbio de suas moedas por muito tempo. O Fundo Monetário Internacional, FMI, organizou diversos pacotes financeiros para evitar a propagação da crise pelo mundo. Mesmo assim, a crise dos tigres asiáticos e das economias vizinhas impulsionou especulações financeiras em todo o mundo, como a Rússia em 1998 e o Brasil em 1999. Os novos tigres asiáticos. No início dos anos 2000, houve outro movimento industrial na Ásia, tornando Malásia, Tailândia, Filipinas e Indonésia os novos tigres asiáticos. Na Tailândia, por exemplo, o desempenho econômico dos últimos anos é mais do que o dobro da média mundial. Isso foi resultado do primeiro grupo ter decidido investir nos países vizinhos, tradicionalmente agrários e em condições de subdesenvolvimento.
No entanto, nesse novo processo não houve tanto destaque e os resultados como o primeiro. Como estão os tigres asiáticos atualmente? Atualmente, os tigres asiáticos apresentam um sólido mercado financeiro, que atrai investidores do mundo inteiro. Hong Kong e Singapura são polos financeiros conectados com as cadeias globais de valor, enquanto a Coreia do Sul e Taiwan são destaque na fabricação de componentes automotivos e eletrônicos e na tecnologia da informação, deixando claro, assim, que depois da crise de 1997, as economias dos tigres asiáticos retomaram ao rumo do crescimento até se tornarem as referências que são hoje.